Não, pessoal, isso aqui eu não vou ver sozinho, eu vou mostrar pra você e vou comentar a respeito dessa teoria da conspiração que tá rondando a internet. Não adianta falar que sou eu que tô inventando, pessoal, tá todo mundo falando sobre isso, viralizou completamente, porque o Jim Carrey simplesmente apareceu desse jeito aqui, ó. Vem comigo na minha tela que eu vou mostrar pra você, olha só. Aparência bem diferente, bem diferente. Procedimentos estéticos, não sei, mas o que tá rondando por aí é que ele foi trocado e agora ele é um clone, não é mais o Jim Carrey. Pessoal, tem uma coisa meio bizarra para falar sobre isso. Aqui tem mais uma imagem do Jim Carrey, realmente ele tá um pouco diferente, né, pessoal? Sabemos que não podemos julgar simplesmente pela aparência, até mesmo porque o próprio Bradley Cooper recentemente apareceu aí chocando um pouco os fãs com muitos procedimentos estéticos. Isso realmente deixa as pessoas muito diferentes. Você acaba não reconhecendo mais os atores muitas vezes. O que você acha sobre isso? Mas o que eu tenho para falar para vocês aqui, ó, continua comigo porque tem um certo fundamento, pessoal. As pessoas não são tão conspiracionistas assim. Eu não sou, não, tá? Mas agora a gente tem que comentar, claro, não tem como passar por isso. Fique comigo até o final do vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Sejam bem-vindos no meu canal mais uma vez. Já peço para você comentar o like, ou deixar o like aqui, comentar se você acha que isso aqui é uma tremenda besteira, é fofoca mesmo. Vamos conversar, porque eu gosto desse tipo de assunto aqui, até mesmo pra gente tentar entender de onde as pessoas tiram essas coisas, pessoal. O cara tá diferente, o olho do cara tá diferente, mas não é só a aparência. O jeito também dele tá bem diferente. Ele apareceu nesse programa recentemente aqui numa premiação da França. Até mesmo ele foi muito homenageado pelos filmes do Show de Truman e também Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que é um dos meus filmes preferidos da vida. Realmente ele apareceu bem diferente, com um aspecto totalmente diferenciado. Nitidamente dá para perceber que ele está com diversos procedimentos estéticos. Isso é completamente natural hoje em dia. Mas ele está um Jim Carrey mais apático, ele sempre foi aquele cara brincalhão que chegava nos lugares fazendo festa e tudo. Diferente dessa premiação, ele está bem apático e tem gente já dizendo que esse cara que apareceu, eu estou dizendo como se fosse outra pessoa, né? Mas que parece que ele está um pouco maior. As pessoas não crescem, né, pessoal? As pessoas elas acabam diminuindo com a idade. O Jim Carrey está com 64 anos, ele encerrou sua carreira no ano de 2022, justamente depois de ele entrar numa espiral de tristeza após a morte de sua namorada. Eu vou comentar um pouco isso, mas o que eu tenho bizarramente para te contar aqui é aquele aparecimento que ele fez, não sei se você sabe, pode ser que você saiba, não é notícia nova, beleza? Em 2014, ele apareceu num programa de televisão fazendo esse símbolo aqui, ó. Vou até aumentar a tela aqui para vocês. Esse símbolo aqui, pessoal, é o símbolo dos Illuminatis. É o símbolo dos Illuminatis, tá? E não sou eu que estou falando, ele mesmo falou. Eu vou tocar o vídeo para você ouvir ele mesmo falando. Oh, like you don't know what it is. You don't know what that is. I have no idea. You don't know. Jimmy Fallon doesn't know. David Letterman doesn't know. We don't know. All the comics and show business don't know what this is. Right? Yeah. What is it? Come on, Jimmy. Seriously, the time is up. People are hip to this kind of stuff. I'm here tonight to blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part. Ele realmente fala que o mundo é dominado por coisas que a gente nem imagina. Ele dá alguns comentários sobre isso. Ele comentou ali na frente do apresentador, como se você não soubesse, né? Você fica fingindo que não sabe. Ou seja, seriam tudo simulações, seriam tudo interpretações. Ele viveu isso no Show de Truman, né? A vida dele era uma peça ali, era uma interpretação, tudo ao redor dele era uma interpretação. É a vida imitando a arte imitando a vida, uma coisa até meio estranha, né? Mas, enfim, o Jim Carrey ele fez essa denúncia de uma forma meio sátira, né? Tirando meio que um sarro ali, fazendo um pouco de brincadeira, as caras e bocas que ele sempre fazia. É sim o símbolo do Illuminati, a gente pode colocar até na tela para você comparar e tirar suas conclusões. Ele mesmo fala sobre isso, que de agora em diante ele virou um denunciante contra essas coisas, já que as pessoas precisavam conhecer e saber a respeito dessas organizações obscuras que controlam os poderes do mundo. Nisso eu acredito, beleza? Nisso eu acredito que deve ter coisa muito maior do que a gente imagina por debaixo dos setores políticos, grandes famílias e grandes corporações que controlam, que querem pelo menos controlar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir de acordo com a cultura pop. Então, a cultura pop, o cinema, a música, a arte, ela traz muito esse controle populacional
muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, pessoal, na maioria das vezes sem você perceber. Mas o que aconteceu? Isso aconteceu em 2014, beleza? Jim Carrey fez isso aqui, esse símbolo, tudo. O clima ficou meio tenso, tanto que já foi comprovado que as risadas... As risadas que a gente ouve aqui são risadas colocadas depois na edição. A galera ficou meio tensa lá, a galera não ficou dando risada não. O clima não ficou bacana, o Jim Carrey ele não tava... Ele tem essa cara, pessoal, mas ele não tava muito brincando assim. Ele fez uma sátira, mas ao mesmo tempo falando muito sério. Isso foi em 2014. Vamos acompanhar a linha do tempo, beleza? Em 2015, misteriosamente, a namorada dele acabou sendo encontrada morta. Tudo ali apontou para um suposto, aquilo que eu não posso falar o nome aqui, ela fez com a própria vida. Ele caiu numa espiral de tristeza muito grande. Ele estava envolvido com algumas produções já depois dessa época, com Sonic, por exemplo. E em 2017, inclusive, ele chegou a dar uma entrevista, depois de uma premiação para uma mulher, para uma repórter, dizendo que aquele Jim Carrey não era o Jim Carrey, ninguém era o que parecia ser, era tudo uma grande ilusão. Ele passou sempre a dar esse tipo de depoimento, falar, ele virou meio que um militante em torno disso, querendo trazer a verdade para as pessoas. Até que, em 2022, ele anunciou oficialmente a sua aposentadoria. Foi depois de Sonic 3, se eu não me engano. Disse que já tinha dado o que tinha dado, já estava bom para ele, e ele parou e apareceu agora recentemente nessa premiação com essa aparência bem diferente, pessoal. Assim, não podemos negar que ele está diferente. Mas... falar que é clone, isso já não é uma coisa tão nova assim. Isso já aconteceu com Selena Gomez, certo? Já aconteceu lá atrás com Paul McCartney, o próprio Michael Jackson, disseram que ele não morreu, que foi tudo uma conspiração, que ele teve que se esconder de pessoas perigosas. Já toquei um vídeo aqui também para falar sobre a questão dele com o caso Jeffrey Epstein, que ele estava com medo, foram encontrados nos arquivos. Ele mesmo falou que temia pela vida e achava que iam colocar a culpa nele mesmo. Ele fez aquilo com a própria vida, ele teve uma overdose, de fato que acabou acontecendo. Bizarro também, né, pessoal? Já comentei isso em outro vídeo. Até mesmo o Elvis não morreu. Então isso já é coisa que já existe há muito tempo, na verdade. Agora o Jim Carrey é o seguinte, ele mexeu na ferida, ele botou o dedo numa coisa pesada. Ele, em rede pública, ele falou: isso daqui é isso, é por causa disso, é para uma forma de dominação, é isso e pronto. Ele falou o nome dos Illuminatis. Então eu não sei, pessoal, eu preciso me aprofundar um pouco mais nesse assunto, mas nesse tipo de situação eu acredito. Agora que ele é um clone, talvez seja um pouco absurdo, beleza? Eu acho que é um pouco absurdo, mas eu não duvido de mais nada. Teoria da conspiração ou não, se nós falássemos há 10, 20 anos atrás sobre as teorias da conspiração envolvendo o caso Diddy, por exemplo, ninguém acreditaria. Envolvendo o caso Jeffrey Epstein, ninguém acreditaria. Entre diversas outras coisas que vêm sendo reveladas graças ao futuro que é a internet. Então a internet, a descentralização ali da mídia, ela acaba trazendo as informações para você. E eu tô aqui pedindo a sua opinião também, para você comentar nesse vídeo. Você acha que o Jim Carrey ele é um sósia? Ele não é mais o Jim Carrey, não é mais o cara? Assim como falam que muitas pessoas falam que o Lula não é mais o Lula. Já ouvi dizer que o Trump não é mais o Trump, não é mais o Trump, é o John Biden. Pessoal, então a gente vive num mundo de clones. Espera aí, que mundo que eu estou? Mais que o Jeffrey Epstein já falava disso. Ele já falava, o mundo não será mais o mesmo. Ele tinha uma colônia planejando toda uma estrutura ali de pessoas, de super seres humanos, feitos por ele também, engravidando diversas mulheres. Bizarro mesmo. Então, eu duvidar, eu não duvido, mas eu acho pouco provável. Acredito que o Jim Carrey seja ele mesmo, acredito que ele esteja com procedimentos ali. Quando você faz procedimento, você fica um pouco inchado no começo, eu já fiz, tá? Até a cicatrização ficar perfeita do seu rosto, assentar a pele e tudo. Então isso pode ter acontecido por procedimentos recentes. O Tom Cruise apareceu também super diferente numa outra foto que viralizou há uns anos atrás aí na internet. Então, essa é a minha opinião, eu quero saber a sua. Comenta, você acha que o Jim Carrey ele é um clone, pessoal? Mas que ele mexeu com gente do submundo, ele mexeu, tá bom? Isso aí, não podemos negar que algumas coisas aconteceram, algumas coisas esquisitas aconteceram na vida do Jim Carrey. O que você acha sobre isso? Agora, sabe o que tá estranho pra caramba também? Algo acontecendo com a Britney Spears. Eu fiz um vídeo recentemente, eu vou deixar você também aqui para você não sair desse canal. Obrigado por terem ficado até o final do vídeo, um grande abraço, até o próximo e é nóis.